Falou? Mas vem aqui na frente orar de novo pra nós. Será que eu lembro o que eu falei? Não, pode orar diferente. Fala alto, senão ninguém ouve. Ô Pai querido, Pai amado, agradeço o feriado que nós passamos. Não faltou nada, graças a Deus, na sua presença, né, senhor? Estamos aqui reunidos. O senhor pode estar aqui presente. O senhor pode mandar uma mensagem de luz para cada um. Pode continuar, não precisa pegar não, continua. Vai, continua. E abençoe a cada um também. A família dele, a família de todos. Rafael também, está lá longe. Que abençoe. Amém. Amém? Amém. Você sabe, fala um pouquinho, né? Amém, tá ótimo. Eu sou filho. Nós vamos louvar a Deus agora. E eu quero lembrar vocês de algo que eu sempre falo. Louvor não é só uma música que a gente gosta de cantar ou ouvir. Louvor é um momento que a gente eleva os nossos pedidos a Deus, coloca diante de Deus todas as nossas petições, as nossas demandas, tudo aquilo que a gente precisa. Então aproveita esse momento do louvor, antes da gente entrar na palavra, e coloca diante de Deus tudo aquilo que você não consegue resolver. Porque a palavra de Deus nos diz que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que a gente pede ou pensa. Está lá em Efésios 3:20. Amém? Tudo está preparado aqui. A casa e meu coração também. Quem souber canta, ajuda aí. Meu coração disposto a queimar por ti. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. E todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino, é agora, pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino, é a glória, pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, oh, oh. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. O que dizer, o que fazer quando Ele vem? Rabi, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Rabi, faz de novo o teu povo. Não mate mais uma vez. De novo, faz de novo o teu
faz de novo o seu povo clama a ti. Aleluia! Dizer o que fazer não deveria mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. E é aqui que eu me sinto muito bem. E é aqui que eu me sinto muito bem. E é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. E é aqui que eu me sinto muito bem. E é aqui que eu me sinto muito bem. E é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Nós adoramos aqui. Aleluia! Quer falar alguma coisa? Aleluia! Quer falar alguma coisa? Você não está com uma palavra inspirada assim? Hoje não tô não. Boa noite, boa noite. Vocês estão bem? Vocês querem se sentar? Hoje o Xandão me liberou para ir até 1h da manhã. Quem comeu chocolate ontem? Só o 01? Ah, bastante gente. Ontem foi dia da Páscoa, se comemorou a ressurreição de Jesus. É ou não é verdade? Ou vocês estão achando que é coelhinho da Páscoa? Hã? Hoje eu queria falar com vocês justamente sobre a Páscoa. Acho que Deus colocou no meu coração essa palavra aqui justamente pela época em que se comemora a Páscoa. E eu queria contar um pouquinho sobre o contexto de como muitas vezes o homem, ou a maioria das vezes o homem, coloca os interesses pessoais muito acima das suas convicções. Eita! Fala ai, aleluia, Anderson. Aleluia! Não, ai, aleluia. Vou repetir. Na maioria das vezes o homem coloca os interesses pessoais acima das suas convicções. E isso tem um motivo. O homem tem uma natureza pecaminosa, porque é descendente de Adão. Eu falei isso aqui várias vezes. Porque o pecado está incubado no homem. E nós temos uma tendência natural de olhar sempre os nossos próprios interesses em detrimento, em desfavor do interesse do próximo. E essa questão é uma questão tão séria, que o homem é um ser tão confuso em si mesmo, que muitas vezes ele coloca o seu próprio interesse acima daquilo que ele próprio acredita. E se Jesus foi crucificado, tudo começou com Pilatos. Pilatos era um governador romano de uma província chamada Judéia, que foi exatamente onde Jesus foi julgado. E Pilatos, ele sabia, ele tinha convicção que Jesus era quem Jesus falava que era. Mas ele não quis colocar o seu cargo em risco. Mesmo conhecendo, mesmo tendo entendido que Jesus era quem dizia que era, ou seja, Filho de Deus, ele
lavou as mãos. Não tem um ditado que a gente usa muito? Fulano lavou as mãos. Quer dizer que não importa muito, assim, o cara, ele sabia, mas deixou para lá. E esse fulano lavou as mãos vem desse momento aqui. E eu queria contar um pouquinho sobre isso, lendo a própria Bíblia. Então nós vamos ler bastante texto hoje. Eu não sei se você está com a sua Bíblia aí, eu acho que não. Mas eu, se fosse você, dava um jeito de anotar os versículos para depois você ler. Eu queria começar lendo o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 1 até o 4. Que diz assim: Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram roupa de púrpura. E diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: Eis aqui, vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Todos os textos que eu trago para vocês aqui, eu trago na versão Almeida Corrigida Fiel. Por isso que ele tem essa linguagem um pouco mais rebuscada. Mas isso tem um motivo, não sei se vocês sabem disso, não sei se você sabe disso. A única tradução correta da Bíblia no Brasil é a ACF. Todas as outras, NVI, NVT, todas as outras disponíveis, suprimem, tiram do texto algumas palavras. Então você não encontra a palavra, por exemplo, madrugada, se não for na ACF. Você não encontra, por exemplo, a palavra arrependimento, se não for na ACF. E são palavras importantes do contexto bíblico. Por isso que eu sempre leio na ACF. João capítulo 19, versículo 1 a 4. Olha o que diz no versículo 4. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: Eis que vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Pilatos, diante da multidão, deixou claro a sua posição. Olha, estou trazendo ele aqui fora para vocês, mas deixa eu te falar uma coisa. Não acho nele crime nenhum. O próprio governador que poderia livrar Jesus da crucificação. Ali, e aí é uma anotação minha, ali Pilatos revelou a sua fraqueza. Se Jesus era inocente, Pilatos não deveria ter permitido que ele fosse açoitado. Uma violação da consciência de Pilatos que levou a outra violação. Até que Pilatos renunciou o aspecto da justiça. Irmãos, presta atenção que é importante. Eu quero fazer nesse texto aqui um paralelo para os dias de hoje, para a gente começar a entender como a Bíblia é rica em ensinamento. Quando a gente diz, está lá em Mateus 6,33, a Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E então todas as outras coisas serão acrescentadas. Pilatos, nessa passagem, ele abriu mão exatamente da justiça. Ele sabia que Jesus era inocente e permitiu que Jesus fosse açoitado. E continua. João capítulo 19, versículo 5. Eu vou ler do 5 em diante, presta atenção. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e roupa de púrpura. E disse-lhes Pilatos: Eis aqui o homem. Quem era o homem? Jesus. Quando viram-no, pois, os principais sacerdotes e os servos clamaram, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes então Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele.
Irmãos, presta atenção. Aqueles religiosos queriam matar Jesus, não por quem Jesus era, mas é porque Jesus ameaçava um sistema religioso em que aqueles poderosos da época se faziam superiores à maioria do povo. Se julgavam pessoas melhores do que outras. E Jesus veio para nivelar todo mundo por baixo. E falava, todo mundo é indigno. Não há um digno sequer. E os religiosos não aceitavam essa verdade. E isso, se nós formos trazer para os momentos de hoje, para os dias atuais, acontece exatamente da mesma forma, sim ou sim? Existem muitas religiões, existem infelizmente muitas igrejas que fazem com que a liderança se coloque no lugar de Deus. Ficam colocando o líder religioso num pedestal. Nós estamos vendo isso hoje com a morte do Papa, sim ou sim? O que tem de especial na morte do Papa? Nada. O Papa é um homem assim como eu, como você. Só que a religião católica coloca o Papa como um santo padre. Coloca o Papa como alguém num degrau maior do que qualquer outra pessoa. E isso está completamente errado à luz da Bíblia. Mas o meu objetivo aqui não é falar de religião, de outras religiões. É falar sobre a mensagem que Jesus nos deixou através da sua palavra, para que a gente entenda qual é o curso do mundo e qual deve ser o nosso curso. Versículo 7. Responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei, e segundo a nossa lei, deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou. O que significa isso? Com mais medo ele ficou. E outra vez na audiência, ele disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Desde então, Pilatos procurava soltá-lo. Pilatos estava morrendo de medo, porque Pilatos sabia que Jesus era filho de Deus. Mas os judeus, o povo de Deus, o povo escolhido por Deus, dizia: se soltas este, não és amigo de César, imperador romano. Qualquer que se faz rei é contra César. Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal no lugar chamado Litóstotos, e em hebraico Gabatá. E era a preparação da Páscoa, a quase hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Irmãos, Pilatos queria deixar claro para os judeus que Jesus era de fato o rei deles. Mas os judeus, eles bradaram: tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes então Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Ele insistia para libertar Jesus. Responderam então os principais sacerdotes: não temos rei senão César. Então, consequentemente, entregou Jesus para que se fosse crucificado. E então o povo tomou a Jesus e o levaram. Irmãos, quantos de nós hoje sabemos a verdade e insistimos em fazer com que essa verdade não subsista?
todos nós aqui, sem exceção, entendemos que Jesus é Deus, que Jesus morreu e ressuscitou, que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Quem é a igreja de Jesus? Só que se a gente não tomar posse disso, quando Jesus voltar, Ele vai dizer para aqueles que não são seus: aparta-te de mim que não te conheço. Ele fala até arrepia. Isso não é um conto de fadas, isso é uma verdade. Isso vai acontecer. Naquela época, anotação minha, presta atenção, a própria religião deixou as autoridades religiosas da época cegas. Estavam pedindo a crucificação de Jesus, o Filho de Deus, o próprio Messias que eles tanto esperavam. E vocês não sabem, eles esperam até hoje. Para os judeus, Jesus não era o Messias. Até hoje, o judeu acha que Jesus não era o Messias. Olha o tamanho do engano. Após ser encurralado pela resposta dos principais sacerdotes, aquelas autoridades da época, dizendo: não temos rei senão César, Pilatos cedeu à manobra política dos líderes judeus e concedeu a demanda da multidão para que Jesus fosse crucificado. Irmãos, sabendo a verdade, tendo o poder para livrar Jesus, não o fez. Simplesmente o entregou à multidão para evitar um tumulto. Se uma revolta acontecesse ali, ele entendia que poderia perder o seu cargo. E então ele quis satisfazer a multidão. Ei, presta atenção. Presta atenção na mensagem que quero trazer para vocês. Essa mensagem é importante. Todos nós, muitas vezes, cedemos à voz da multidão. Quando um amigo que não conhece a verdade do Evangelho me chama para fazer algo que eu sei que é errado, e eu, para não ficar mal com o meu amigo, entre aspas, bem entre aspas, eu acabo cedendo. Eu sei que é errado, sei que Deus não se agrada, sei que não devo fazer, mas eu cedo. Vendo Pilatos que nada conseguia e que, ao contrário, o tumulto aumentava, todas as vezes que Pilatos tentava defender Jesus, alertando: olha, ele é rei de vocês, o tumulto aumentava. Mandando então um servo trazer-lhe água, lavou as mãos diante da multidão e declarou: sou inocente desse sangue, isso é convosco. Então ele pediu água, lavou as mãos e falou: sou inocente deste sangue, isso é com vocês que querem matá-lo. Deixa eu contar uma coisa para você. Ele é tão culpado quanto quem matou. Se acovardou. E na nossa vida é da mesma forma, Xandão. Na nossa vida é exatamente da mesma forma. Quando eu cedo, quando eu faço pequenas concessões, quando eu entro naquela frase famosa: ah, mas isso não tem nada a ver. Ei, irmão, deixa eu explicar uma coisa para você. Deus não é um Deus de metades. Ou você está inteiramente em Jesus, ou você está inteiramente fora dele.
Ou você é filho de Deus, ou você é inimigo de Deus. Em João capítulo 19, versículo 17 a 22. Presta atenção. Pilatos iria insistir na conversa com os judeus da época, reiterando que Jesus era o rei dos judeus. Presta atenção nisso. E levando ele às costas a sua cruz. Quem é levando ele às costas a sua cruz? O próprio Jesus. Saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Essa imagem ela é famosa. 3 cruzes. Eu tenho aqui no meu pulso, ó. 3 cruzes. E Pilatos escreveu também um título em cima da cruz de Jesus e colocou. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. E muitos dos judeus leram esse título porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade. E estava escrito em hebraico, grego e latim. Ou seja, Pilatos queria que todo mundo pudesse ler. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas, o rei dos judeus, mas que ele disse: sou o rei dos judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Olha que loucura que é isso. Jesus estava sendo crucificado porque se dizia filho de Deus, se dizia rei dos judeus. E o governador que o sentenciou à morte estava deixando claro que sim, ele era o rei dos judeus. Está entendendo isso? Ninguém fala nada, eu vou começar tudo de novo antes. Amém? Está todo mundo com frio. Presta atenção. A inscrição em latim, em grego e hebraico, Jesus de Nazaré, o rei dos judeus, era uma forma de Pilatos reconhecer a acusação contra Jesus e ao mesmo tempo em que ridicularizava essa acusação. Por que ele estava tirando sarro da acusação dos judeus? Porque Jesus era de fato o rei deles. Jesus estava sendo morto pelo seu próprio povo. Aquele povo que esperava pelo Messias não tinha entendido que Jesus era de fato o seu rei. Irmãos, presta atenção nisso. Todas as vezes que não andamos no caminho reto do Senhor, nós estamos fazendo o mesmo com Jesus. Fala aleluia. Todas as vezes que andamos pelos caminhos errados, aqueles caminhos que Jesus não quer que nós andemos, nós estamos jogando fora o sangue derramado. Então, o que poderia provar que Jesus era de fato o rei dos judeus? Hein? Quem saberia me responder isso? Jesus foi crucificado e morto. O que poderia provar que Jesus era de fato o que dizia ser? A ressurreição. Irmãos, presta atenção. Jesus havia deixado claro durante os 3 anos do seu ministério. Jesus começou o ministério dele com 30 anos, certo? E foi crucificado com 33. Foi um ministério muito breve. Ele deixou desde o começo claro: vai chegar a hora que eu vou precisar me entregar, mas eu ressuscitarei ao 3º dia. Então a ressurreição provaria que ele não era um charlatão. João capítulo 20, versículo 4. Presta atenção, vou ler bastante aqui.
E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro. E chegou primeiro ao sepulcro. Que é sepulcro, irmãos? Hã? É onde colocavam os mortos. Exatamente. Jesus estava em um sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis. Todavia não entrou. Naquela época, quando a pessoa morria, ela era envolta em lençóis. Ficava parecendo uma múmia. Isso era a tradição na época. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então, também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu, creu. Olha o versículo 9, presta atenção. Muito mais importante que o café do ônibus. Porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Irmãos, nem os discípulos estavam entendendo nada. Aqueles 12 colunas da igreja que andaram com Jesus para cima e para baixo durante esses 3 anos, que viram Jesus fazer tantos milagres, eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Para onde estava o corpo de Jesus? João capítulo 20, versículo 11 até o 18, presta atenção. E Maria estava fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde estava o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? E ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando, achando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste e eu o levarei. Versículo 16. Disse-lhe Jesus: Maria! Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone! Rabone quer dizer mestre. Jesus então respondeu: Não me detenhas, não me segure, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Ei, irmãos, era para você dar um grito aí agora. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isto. Ei, irmãos, Jesus havia ressuscitado. E por que Jesus ressuscitou, irmãos? Alguém arrisca? Porque ele é Deus, irmão. Nós temos, sabe-se lá quantas dezenas de religiões no mundo. Nós temos os espíritas, os católicos, os umbandistas, os candomblenzistas, sei lá como é que chama isso. Os monges. Nós temos uma lista assim enorme de religiões. Eu queria perguntar uma coisa para vocês. Qual foi o Deus dessas religiões todas que morreu por aqueles que nele creem e ressuscitou? Hein, irmãos? Nenhum. E sabe o que é mais louco disso tudo? Você sabe, não?
Existem registros históricos, fora a Bíblia, que atestam que tudo isso é verdade. Gente que não tem fé em Jesus, que foi estudar o que a Bíblia conta. Se você for em Israel, se você for visitar todo aquele percurso, você vai encontrar todos os lugares que a Bíblia conta. Você vai ver lá todas as igrejas, todos os lugares, sepulcro, está tudo lá. Mas isso não aconteceu só no Novo Testamento. Esse fato foi narrado no Novo Testamento, porque todos nós sabemos que o Novo Testamento ocorre depois que Jesus nasceu. Sim ou sim? Sim. Mas no Antigo Testamento, que era um livro considerado um livro da lei, onde dava muitas orientações para o seu povo de conduta, como que tinha que se comportar, e tinha castigos tremendos da parte de Deus. Sim ou sim? Você não podia mentir para Deus. Se mentisse para Deus, ele fulminava. Se você traísse a sua esposa ou seu marido, você era apedrejado até a morte. Não tinha muita saída para coisa errada. Era um contexto muito severo. Mas no Antigo Testamento, o profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 3, eu vou ler até o 11, presta atenção. Ele já apontava para a crucificação e ressurreição de Jesus. Antes de Jesus nascer. Isaías capítulo 53, versículo 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. 53:3. 3 em diante. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Irmãos, presta atenção nisso. Era só uma palavra de Jesus, e ele escapava daquela situação. Então quem não crê em Jesus, diz o seguinte, presta atenção aqui. Quem não crê em Jesus, diz o seguinte: esse Deus de vocês é tão fraco que ele foi morto. Se ele era Deus mesmo, por que é que ele não escapou daquela situação? E a resposta é muito simples. Ele veio para morrer. Essa era a missão de Jesus na terra. A missão de Jesus era se entregar por nós, para que nós, pecadores, pudéssemos nos reconciliar com Deus Pai. Irmãos, essa historinha para boi dormir, de que Deus é amor, se assim fosse, se Deus fosse só amor,
ele não precisaria ter entregado o próprio filho para satisfazer a sua própria justiça. Não existia outra forma do homem ter um caminho de relacionamento direto com Deus novamente. Se reconciliar com Deus não fosse pelo sacrifício, não fosse pelo sacrifício do Cordeiro perfeito. Jesus nasceu, ficou 30 anos fazendo coisa que não tinha nada a ver com o seu ministério, colocou seu ministério em ação, fez um monte de milagre, para no final se entregar. Ele se entregou. Ele não foi pego de surpresa. Ele veio para isso. Versículo 8. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Irmãos, Jesus morreu sem nenhum pecado. Todavia, ao Senhor, quem é o Senhor aqui? Deus. Agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Se nós entendermos que Jesus foi moído, açoitado, que ele teve o seu lado aqui perfurado por uma lança, como diz a Bíblia, sofreu, foi cuspido, humilhado por nós, irmãos. Por nós. Ele se entregou por nós. Versículo 11. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu reconhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Deus está falando de Jesus aqui. A Bíblia está falando de Jesus aqui. O justo justificará a muitos. Jesus só pôde nos livrar da condenação eterna porque nele não havia pecado. Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, versículo 12: lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Irmãos, a Bíblia conta um trecho, onde Jesus, a ponto de ter o seu último suspiro de vida, ele diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Você já imaginou você estar levando chicotadas, sendo cuspido, humilhado, carregando a sua própria cruz, e pedir misericórdia para Deus daquele que está fazendo isso com você? Sabe por quê, irmãos? Porque Ele é Deus.
Simples assim. E qual é o convite do Evangelho para todos nós? Então nós sabemos que Deus entregou seu Filho para que pudéssemos nos reconciliar com Deus Pai. Para que nossos pecados fossem todos pagos pelas chicotadas em Jesus. Após ele ser esmagado, perfurado, crucificado, humilhado. E agora? É a pergunta para nós. E agora? A gente sabendo de tudo isso, o que a gente vai fazer, irmãos? Alguém duvida que tudo isso aconteceu? Não ou não? Hã? Não. Aconteceu? Isso tudo aconteceu? Sim ou não? Sim. E nós sabendo que Deus se esvaziou da sua glória, veio em forma humana, se entregou por nós para uma morte horrível, a morte de cruz, a mais dolorida que existe. Depois de ser chicoteado, cuspido, humilhado, zombado, a gente sabendo que tudo isso é verdade. E se a profecia de Isaías 53, que foi essa que eu li, ela se cumpriu. Uma profecia feita no Antigo Testamento foi se cumprir no Novo Testamento. E nós sabemos que a Bíblia tem tantas outras profecias que apontam para a volta de Cristo, que em algum momento Jesus vai voltar para buscar os que são seus. Aleluia! O que é que nós vamos fazer com isso, irmãos? O que é que nós vamos fazer com essa informação? Será que nós podemos continuar fingindo que a gente acredita em Deus, mas a gente vive uma vida distante dele? Ei, irmãos, presta atenção nisso. Eu sei que tudo isso é verdade. Eu sei que se tudo isso é verdade, a volta dele também é uma verdade, é uma certeza. E agora morreu o Papa. Estamos já na contagem regressiva para a volta de Jesus. Depois vocês vão pesquisar sobre isso. As coisas vão se acelerar muito daqui para frente. Exatamente isso. E aí eu sabendo disso, entendendo isso, sabendo que tudo se cumpriu, que tudo vai se cumprir, eu vou continuar fingindo ser um cristão, irmãos? Ou eu vou ter uma mudança de vida que faça valer a pena aquele sangue derramado? Porque o sangue derramado, ele tem eficácia nele próprio. É pelo sangue derramado que nós fomos salvos, que nós fomos reconciliados com Deus. Mas a eficácia do sangue tem a ver com uma atitude da minha parte. Porque a eficácia do sangue pode valer para a vida do Anderson. Mas se eu não me comportar como filho de Deus, não me posicionar como uma pessoa que nasceu de novo, eu jamais verei a glória de Deus. Você está entendendo isso, não? Não dá para fingir com Deus. Não dá, Ele sabe tudo o que você faz. E se você não faz, Ele sabe tudo o que você está pensando em fazer. É sobre isso, irmão. O que é que nós vamos saber? O que é que nós vamos fazer? Melhor dizendo, o que é que nós vamos fazer com esse monte de informação que a gente tem recebido aqui? Se eu continuo vindo aqui só como um momento que me alegra, porque estamos entre amigos, porque virou um programa legal de segunda noite, mas eu não me posiciono como uma nova criatura,
se eu não me posiciono como alguém que de fato nasceu de novo, de nada adianta. Eu preciso ser renovado pela transformação da minha mente. O que diz em Gálatas 2:20, anos de cabeça? Já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo pela carne, vivo... Lê aí, que agora até eu me perdi aqui. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. 21, presta atenção. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Como é que eu aniquilo a justiça de Deus, irmãos? Não me posicionando como uma nova criatura. Eu falei várias vezes aqui. A herança é para quem? Quando eu morrer, minhas coisas vão ficar para quem? Para os meus filhos. A herança de Deus é para quem, irmãos? Para os filhos. Só para os filhos, irmão. Ah, mas eu finjo que eu sou filho. Ele sabe que você não é. A gente pode ser enganado aqui. Aliás, eu posso estar aqui fazendo um teatro para vocês. Eu posso estar aqui e falar uma coisa e fazer outra. Mas Deus sabe. Deus sabe o que eu faço no meu canto mais escondido na minha casa. E todas as vezes que eu tenho vontade de fazer algo que não convém, e eu não faço em obediência a Deus, eu entendo que Deus está lá no céu dando um sorriso, dizendo Aleluia. Assim, Ele entendeu tudo. Ei, irmãos, deixa eu contar uma coisa para você. Eu tenho os mesmos problemas que vocês. A diferença é que alguns desses problemas eu já deixei para trás e hoje eu vivo outros. E isso não tem nada a ver com ser melhor ou pior. Isso tem a ver com a caminhada junto de Cristo. Se você decide viver com Cristo, andar com Cristo, essas coisas todas que você fazia em maior escala vão diminuindo até o ponto que você entende que não faz sentido mais. E eu não vou mais trocar a minha experiência de comunhão com o Espírito Santo, aquela sensação de plenitude que eu tenho quando o Espírito Santo vem sobre mim, por um copo de cachaça. Você está entendendo isso? Sim. Mas o que eu tenho que fazer para isso? Me posicionar. Existe um ditado que eu gosto bastante, eu acho que é verdadeiro, que diz o seguinte: nós vamos ter pelo menos 3 surpresas quando Jesus voltar. Pessoas que a gente tinha certeza que não estariam no céu, estarão. Pessoas que a gente achava que estariam no céu, não estarão. E infelizmente, para alguns que achavam que estariam, não estarão. A Bíblia diz lá em Provérbios 4:23: sobre tudo que tiver que guardar, guarda o teu coração, porque dele
provém as fontes de vida. Nós precisamos guardar o nosso coração e tomar uma decisão por Jesus. Não é um pé no mundo e um pé no reino. Não existe isso. Ou você está no barco com Jesus, ou você está fora do barco. Dá para entender isso? Sim. Você quer tomar essa decisão hoje, irmão? Se quiser, vem aqui na frente que a gente quer orar com você. Aleluia! Glória a Deus! Vou puxar aí. Pode ser. Estou preparando um caminho. Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, ô Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor falei algo fora do contexto, fora do seu objetivo nessa noite, que o Senhor apague do coração dos irmãos que estão aqui. Mas que se eu falei algo conforme a sua palavra, conforme aquilo que o Senhor quer ministrar nos corações aqui hoje, que o Senhor faça com que essa palavra penetre, Senhor, de forma definitiva no coração desses irmãos que estão aqui. Não é uma questão, Jesus, se nós estamos justificados ou não. Nós sabemos que quando cremos em Jesus, nós já estamos salvos. Mas a gente sabe, Senhor, que não faz sentido a gente ter uma mesa posta com tudo aquilo que o Senhor quer nos dar, como Pai amoroso que o Senhor é, com esse banquete dos céus, com tudo isso que o Senhor quer nos oferecer, essa comida maravilhosa que o Senhor quer nos dar, Pai. Essa vida excelente que o Senhor quer permitir que a gente tenha. Não faz sentido, Jesus, após estarmos salvos, após entendermos a sua palavra, não faz sentido a gente viver mexendo no lixo, Pai. Então eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor dê força, que o Senhor dê condições para que nós possamos resistir a toda a armadilha do inimigo. Que esses desejos, Jesus, que a gente fica alimentando no secreto, que essas coisas erradas que nós já sabemos que o Senhor não quer para nós, e nós insistimos, Senhor, em continuar nessas práticas. Que o Senhor nos livre em nome de Jesus, meu Pai. Que o Senhor nos dê forças para enfrentar essas incoerências todas que nós ainda temos. Que nós consigamos entender, Jesus, e deixemos isso de lado, de forma definitiva. Que todas as vezes naquela fraqueza, Jesus, que o Senhor sabe qual é, que nós escolhemos não entrar por esse mau caminho, porque nós queremos agradar ao Senhor, nós queremos ver um sorriso na sua boca, meu Pai. Que o Senhor nos dê condição para dizer não, que o Senhor nos dê condição para ter nojo daquilo que o Senhor tem nojo, meu Pai. Ó Senhor Jesus, de forma sobrenatural eu te peço, que o Senhor tire, Senhor, esses vícios malditos do meio de nós, meu Pai. Do meio de todos nós. Eu não falo só de quem está em situação de rua, Jesus. Eu falo de todos nós que precisamos todos os dias nos lembrarmos que nós somos filhos, que nós somos escravos de Cristo, que nós não somos mais escravos do pecado, que nós não vivemos mais, Jesus, pelas coisas desse mundo, nós não vivemos mais para as coisas desse mundo, mas nós queremos em primeiro lugar, Jesus, buscar o seu reino e a sua justiça. Nós sabemos, meu Pai, que se nós fizermos isso, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Então que o Senhor nos dê condição e que o Senhor nos dê convicção a partir desta noite. Convicção de filho, convicção de mente renovada. Que nós saiamos daqui de fato, Jesus, com uma mente transformada, com um coração aquecido da sua palavra. O Senhor nos livre, Senhor, do laço do passarinheiro, Jesus. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor
Abra os caminhos dos meus irmãos nessa noite. Que o Senhor responda às suas orações, às suas súplicas. Que eles continuem levando os seus pensamentos aos céus. Para que o Senhor, de forma sobrenatural, faça aquilo que eles tanto pedem, tanto precisam. Aquilo que é essencial para uma nova vida. O Senhor não nos criou, Jesus, para viver na rua. O Senhor não nos criou, Jesus, para viver alcoolizado. O Senhor não nos criou, Jesus, para ficar dias sem tomar banho. O Senhor não nos criou, Jesus, para sermos agredidos, nem fisicamente, nem por palavras. O Senhor não nos criou para termos sentimento de rejeição. Não, Jesus. O Senhor nos criou para que sua glória fosse manifestada. Então eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor entre com providência nessa noite. Que o Senhor, de forma sobrenatural, que o Senhor faça tudo aquilo, Senhor, que é necessário para que nós andemos no caminho reto que o Senhor desenhou para nós. Que nós sejamos sal e luz nessa terra, como o Senhor nos projetou para ser. Que a gente seja um símbolo de bênção na vida de outras pessoas e não de maldição. Que a gente entenda isso de forma clara, de forma consistente. Eu quero declarar, Senhor, que deste lugar aqui sairão almas, Aleluia. tão modificadas, mas tão modificadas, que no futuro eles estarão em outras praças, testemunhando aquilo que o Senhor fez na vida deles, meu Pai. Faça isso para a honra e glória do Seu nome. Amém.